pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí com as nossas aulas, né? Aulas essas gravadas, colocadas lá no canal do YouTube para que vocês assistam no momento da aula. Vocês possam assistir em outro momento ou rever essas aulas assim que for necessário, ok? Está lá disponível para vocês. E eu quero aqui, né, me desculpar em relação aos ruídos externos, né? Talvez o carro passe na rua, o cachorro late na casa do vizinho, tá? Desde já eu peço desculpa para vocês. Então, pessoal, vamos lá? Colégio Municipal Santa Terezinha, Educação Caminho para Vencer, Geografia sexto ano, professor Júlio. Ciências Humanas e suas tecnologias, Geografia, Ensino Fundamental sexto ano. O trabalho e apropriação da natureza na construção do território. Na aula de hoje, conteúdo da semana, a gente vai ver as transformações das paisagens. Basicamente seria esse processo de transformação da paisagem. Então a gente estudou sobre espaço geográfico, sobre paisagem, né? Sobre lugar. Já vimos algo sobre o processo de transformação do espaço geográfico, como se dá essa transformação, por que ele transforma, por que o homem modifica e vai modificar o espaço geográfico, né? Vimos lá e percebemos que é por necessidade de sobrevivência, né? Afinal de contas, nós somos seres racionais e temos essa capacidade, né? Porém, essa transformação no espaço geográfico precisa ser uma transformação consciente, porque do contrário causa problemas, né? Os problemas ambientais que muito vemos por aí. Vamos lá? O que é trabalho? É qualquer atividade física ou mental que o ser humano realiza para produzir algo que atenda às suas necessidades. Então, essa transformação no espaço geográfico ocasionada pelo homem é feita através do trabalho, tá? E o trabalho é qualquer atividade física ou mental que o ser humano realiza para produzir algo que atenda às suas necessidades, tá? Então, nossa sobrevivência é garantida através do trabalho, né? Então, vamos lá. E a natureza? É equivalente ao que existe no mundo ou universo e que não vem do homem? Realmente é isso, né? A natureza em si, ela já foi pronta, né? Ou seja, ela que surgiu pela questão aí do processo de evolução, através da teoria do Big Bang, ou pela criação que Deus criou, né? Ela já está pronta, ela já veio pronta, né? Ela se desenvolveu. Os seres vivos e o homem nesse espaço. Eu tenho a presença do homem, que somos nós, seres humanos, somos seres racionais, seres capazes de transformar esse espaço geográfico segundo a nossa necessidade. E construção? É o ato de fazer, realizar casas, edifícios, pontes, máquinas, ferramentas, etc. E o território? Há vários sentidos, mas todos compartilham a ideia de apropriação de uma parcela geográfica por um indivíduo ou coletividade, construindo o seu lugar. Isso é território, né? Onde está Corumbaíba, a cidade de Corumbaíba é um território, né? Aonde o povo que mora aqui, né, trabalha no processo coletivo, né, construindo o seu lugar de vivência. E a apropriação? É o ato ou efeito de tomar para si, apoderar-se integralmente ou de partes de uma obra para construir uma outra obra. Isso é apropriação. Isso é a explicação do título, ok? Então vamos lá, ver um por um. Mas como tudo aconteceu? Modificamos o ambiente em que vivemos? Como tudo aconteceu? O processo talvez processo evolutivo, né? Modificamos o ambiente que vivemos? Sim. A transformação do espaço geográfico é feita pelo homem, né? Justamente para isso, né? Para atender às necessidades de sobrevivência. A geografia nos auxilia a refletir sobre as relações entre os seres humanos, a natureza e seu trabalho. Observem.
é que desde as épocas mais remotas o ser humano vem acumulando conhecimentos, desenvolvendo e aprimorando continuamente suas técnicas e ferramentas de trabalho. O que partiu ao ser humano explorar e transformar a natureza, alterando-a de maneira cada vez mais intensa. Os próximos slides exemplificam as transformações ocorridas, observe-os. Tá? Então, a ciência, a geografia como ciência, ela aplica aquele processo do processo evolutivo do ser humano, né? Porque o homem primitivo, ele morava em cavernas, depois fez casas de alvenaria. Isso indica que, né, ele foi apropriando e adaptando o espaço geográfico onde ele habitava, e também um ponto bastante interessante, tá? Ampliando o seu conhecimento, desenvolvendo sua intelectualidade, tá? As técnicas e o início da apropriação da natureza. Aqui temos homens primitivos, né? Olha a pedra na mão dele, e provavelmente a gente tem alguns períodos históricos, né? Pedra lascada, pedra polida, idade dos metais, né? Você viu isso em história, né? História estuda isso. Os primeiros ancestrais da espécie humana surgiram há cerca de 2 milhões de anos na África e se espalharam pelos continentes. Desenvolveram as primeiras técnicas como a fabricação de artefatos pontiagudos, de ossos de animais e pedras para caçar e cortar galhos e raízes das plantas. E ergueram as primeiras construções, pequenas cabanas feitas com ossos e peles de animais, galhos de árvores e pedras. Com essas técnicas, o ser humano tinha uma capacidade bastante limitada de intervir na natureza e provocava alteração pouco significativa no espaço em que vivia. Então, nessa época aí do homem primitivo, ele utilizava a natureza, né, utilizava aquilo que a natureza dava para ele. Então, ele não tinha aquele processo de intensificar o processo de transformação tão rápido assim da natureza. Então, ele utilizava ossos, pedras para fazer seus artefatos para trabalhar, né? Utilizava ossos, folhas secas para fazer suas construções. Então era uma vivência harmônica com a natureza, era um processo harmônico. Há cerca de 200 mil anos, o ser humano dominou a técnica de produzir o fogo. Interessante isso aí, né? Porque o homem primitivo não sabia produzir fogo. Como é que ele teve o primeiro contato com o fogo? Raios que caíam nas folhas secas durante uma tempestade produzia fogo, e ele pelejava aquele fogo, né? Ele punha a mão, queimava e sabia que poderia utilizar aquilo ali. Então ele pegava aquele fogo que caía dos raios e não deixava apagar. Quando apagava, só outro raio para produzir. Então ele teve que aprender a técnica para dominar esse fogo. Como? Atritando uma pedra na outra, um galho no outro para produzir fogo. Mas esse conhecimento demorou para acontecer, né? Adaptando-se melhor às condições ambientais. Nessa época, o ser humano também já dominava outras técnicas, produzia suas roupas com pele de animais, fabricava lanças, flechas, entre outros instrumentos de caça. Olha, ele já tinha a técnica da caça, então ele se alimentava de carne. Com o fogo ainda melhorou mais esse processo de alimentação dessa carne, porque a carne crua, que era fácil de comer, né? Mas a carne já colocada no fogo, ela assava ou cozinhava, ficava mais fácil para comer, tá? Fabricava roupas com as peles dos animais, né? Já tinha um desenvolvimento intelectual maior, tá? Instrumentos de caça. Esses avanços nas técnicas utilizadas ampliaram a interferência humana na natureza, transformando mais intensamente o espaço ao seu redor. Quando o homem foi desenvolvendo intelectualmente, então ele ampliou o processo de transformação do espaço geográfico. Tá? Há cerca de 11 mil anos, o ser humano desenvolveu as primeiras técnicas de produção agrícola e de criação de animais. O desenvolvimento dessas atividades estimulou o surgimento de muitas ferramentas de trabalho, como arado, foice, enxadas e outras. Então, primeiro ele aprendeu a caça, depois aprendeu a técnicas de produção agrícola e de criação de animais. Então, ele aprendeu a domesticar os animais para facilitar o seu trabalho. Talvez ele utilizar os animais como força de trabalho também, né? Instrumentos mais sofisticados, arado, foice, enxadas e outros.
Com essas técnicas, o ser humano passou a provocar uma interferência maior sobre a natureza, modificando de maneira mais intensa o espaço em que vivia. Começou a produzir seus alimentos, criar tecidos, não se deslocando atrás de alimento, de um lugar para outro. Passou a se fixar em pequenos povoados e mais tarde nas primeiras cidades. O ser humano primitivo, então, como ele tinha que caçar alimento que a natureza produzia, não sabia produzir esses alimentos, e atrás de animais para caçar também, ele era chamado de nômade. Então ele vivia num lugar, no outro, ficava mudando sempre. Quando ele aprendeu a domesticar os animais, aprendeu a produzir seus alimentos, ele passou a ser sedentário, então ele se fixava num lugar só, né? E passou a transformar ainda mais a natureza. Em nenhuma outra época, o ser humano alcançou um desenvolvimento técnico tão expressivo e abrangente como ocorrido nesses 200 anos. Com o domínio de variadas técnicas, o ser humano ergueu grandes cidades, né? Olha que evolução. O ser humano primitivo, né? Construindo casas com ossos, com pedaços de folhas que a natureza produzia. Hoje, o que ele é capaz de fazer? Tá? Aqui é a imagem do Rio São Francisco, né? Cidade de Petrolina e Juazeiro. Olha que grandes construções, que fabuloso desenvolvimento intelectual do ser humano. Né? Nós, seres humanos, temos uma capacidade intelectual gigante, né? Basta que a gente aprenda a desenvolver essa nossa inteligência, né? A gente aprende através do auxílio dos outros, né? Eu sou professor de vocês de geografia, tá? Eu não sou mais inteligente que nenhum de vocês. Apenas sou mais velho e estudei mais. Quando vocês tiverem a minha idade, consequentemente, estarão bem mais inteligentes do que eu, né? Terão mais sabedoria, né? Porque hoje a busca do saber se tornou bem mais fácil, né? Vocês têm um mecanismo que estamos usando agora para transmitir essas aulas para vocês, que é a internet, tá? Vocês têm a internet na casa de vocês, que é uma ferramenta de busca de conhecimento fora do comum. É só saber usar, né? Usar de forma que ela possa auxiliar no aprendizado. Você não precisa mais de livro, porque você tem os livros, vários livros aí na internet, é só você buscar, né? Formas de conhecimento das mais variadas, vídeos explicativos lá no canal do YouTube, como esse que eu estou colocando lá para vocês. Então vocês têm uma gama de saber, né? Consequentemente serão muito mais inteligentes. Construiu indústria, desenvolveu os mais avançados meios de transporte e de comunicação, substituiu extensas áreas de florestas por lavouras e pastagens, explorou as mais diversas fontes de energia, como carvão e petróleo. O domínio dessas técnicas deu ao ser humano a possibilidade de intervir de maneira muito mais intensa na natureza, transformando profundamente o espaço em que vive, né? Com as técnicas inteligentes que o ser humano tem hoje, eu vou passar o rio Paranaíba dentro de Curumbaíba. Então ele faz um buracão aí, as máquinas, né? Equipamentos que conseguem fazer isso. Então ele tem uma inteligência com máquinas, é uma capacidade muito grande de fazer isso, né? Mas, consequentemente, tem uma coisa tendo prejuízo aí, né? A natureza, que está sendo toda, né, retirado todo o seu aspecto original. Isso é negativo, né? Porque o planeta Terra é a nossa nave, né? É nela que moramos, é nela que, né? Porém, se ela for destruída demais, como está sendo, causando já alguns impactos ambientais. Aquecimento global, efeito estufa, destruição de camada de ozônio, outros aí. Então vou citar aqui para vocês, né, o espaço geográfico. Ele é formado, que a gente já estudou isso aqui, tá lembrado? Elementos humanizados ou culturais. O que é isso? É aquilo que o homem já transformou, né? Foi chamado humanizado ou cultural, que o homem já colocou suas mãos, já modificou alguma coisa ali. Elementos invisíveis. O que é que eu posso classificar como elemento invisível? O ar. Elementos naturais, é quando a natureza está intacta ainda e que o homem não modificou, tá? Esse aqui, ó, tá vendo? Espaço geográfico é elemento natural. Trabalho da natureza, a natureza que está intacta ainda. As paisagens estão preservadas. Já os elementos invisíveis e humanizados ou culturais, já teve ação do trabalho humano. Como são essas paisagens? Totalmente diferenciadas, né? Porque onde uma paisagem natural de uma paisagem humanizada,
ela é muito diferente, né? Se eu pegar onde está construído Corumbaíba hoje, né, no início da sua construção era tudo cerradão, né, cerrado. Hoje já modificou bastante, além de não ser uma cidade muito grande, mas modificou muito, tá? Elementos naturais são rios, montanhas, vegetação, mares e outros. Elementos humanizados são estradas, casas e suas construções em geral. Invisíveis, barulho, odores, sentimentos das pessoas. O conjunto dos elementos naturais, culturais e invisíveis forma o que chamamos de paisagem. Juntos formam o espaço geográfico. Beleza? Olha aí a definição de paisagem. Tá? É tudo aquilo que vemos. Então, paisagem é tudo aquilo que vemos. As pessoas acham que paisagem é aquilo que é bonito. Né? Uma cachoeira bonita, uma floresta bonita, um ar bonito. Né? Mas o lixão é uma paisagem, uma favela é uma paisagem. Afinal de contas, a definição de paisagem é tudo aquilo que meus olhos veem. Tá? Então, a junção de tudo isso denomina-se o espaço geográfico. Espaço geográfico, você já sabe também a definição, que é tudo aquilo que existe no planeta Terra, é um espaço geográfico. Aqui eu tenho algumas imagens, né, de elementos naturais, tá bom? É a natureza intacta ainda. Os elementos humanizados, culturais ou artificiais que o homem já modificou. A paisagem na construção do seu território. As paisagens têm uma interação com o lugar, que é uma porção ou espaço onde vivemos nosso dia a dia, e no qual interferimos direto ou indiretamente, fazendo parte do espaço geográfico e da construção do seu território. Como o ser humano age continuamente na transformação dos lugares e, consequentemente, em suas paisagens, podemos dizer que o espaço geográfico está sendo constantemente construído e transformado. Isso é uma citação de Santos, 2006. Então, é o processo de transformação do espaço geográfico ocasionado pelo ser humano. A paisagem da construção do seu território. Olha para você ver, né? No início era tudo bem simples, foi modificando e é modificando intensamente, né? E essas modificações, gente, são importantes, né? Porque afinal de contas, nós nos desenvolvemos intelectualmente. Se isso aconteceu, está acontecendo ainda e vai acontecer, esse desenvolvimento intelectual, logicamente que aplicamos nosso desenvolvimento, essa nossa inteligência para o nosso próprio bem-estar. Né? Mas isso, como a gente vai ver na geografia do 7, do 8º e 9º, tem muita coisa por trás disso aí. Né? A gente vai conhecer depois. Não vamos colocar agora para não colocar carro na frente dos boizinhos. Milton Santos, o que foi Milton Santos? O maior geógrafo do mundo, brasileiro e negro. O grande professor Milton Santos definiu a paisagem assim: tudo aquilo que nós vemos, que nossa visão alcança, é a paisagem. Não apenas formada de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. Isso foi citado no livro Metamorfose do Espaço Habitado, de Milton Santos, editora São Paulo, em 1988, na página 61. Isso aqui, gente, é muito importante, que se chama citação, né? Citação bibliográfica, da onde que esse texto foi, essa pequena citação de Milton Santos foi retirada, né, desse livro aqui. Os lugares não são iguais no mundo, possuem características próprias como forma de relevo, clima, vegetação, e dependendo da sociedade que vivemos, os espaços refletem marcas, evidências do período e as condições técnicas e suas relações com o espaço natural. É onde criamos nossa identidade e tem importância e significado para nós. Vocês lembram o trabalho que eu pedi para vocês, né, no início do ano, para vocês escolherem um espaço geográfico que vocês gostem, onde vocês vivem, e mandar uma foto, né? Esse é o espaço da onde vocês se identificam, né? É o seu espaço de vivência. E é muito importante conhecermos esse espaço de vivência, né? O que ele reflete, né? Talvez esse espaço de vivência reflita muito como nós somos, né? Aqui é uma cidade litorânea, né? O Rio São Francisco, no caso, o Rio São Francisco, né? Cidade de Juazeiro do Norte, vista aérea do Recife, que já é o Oceano Atlântico, né? Recife, Pernambuco, duas paisagens diferentes, dois lugares distintos. Muitas dessas construções se tornam patrimônio histórico, a serem protegidas e preservadas pelos órgãos públicos.
A Casa de Câmara e Cadeia, a Escola Municipal Couto de Magalhães é um patrimônio histórico. O que é patrimônio histórico? É que faz parte da história de um lugar, né? Faz parte da história de um lugar. São tombados, se eles são tombados pelo patrimônio histórico, não podem ser mexidos ou modificados. Ao mudarmos de lugar, isto é, de casa, de rua, de escola ou até mesmo de cidade, temos de nos adaptar à diferença das paisagens. Assim estabelecemos vínculos com a nova localização e com as pessoas que dela fazem parte. Nós temos uma facilidade muito grande de adaptarmos, né, a outros espaços geográficos, a outras paisagens, a outros lugares. O trabalho, as atividades e suas relações. Em geral, as pessoas trabalham com o objetivo de obter remuneração, que possa custear suas necessidades básicas, como alimentação adequada e nutritiva, descanso, vestuário, lazer, saúde, educação, transporte, moradia e outros. Atualmente, podemos encontrar pessoas desempenhando as mais variadas funções, cada vez mais especializadas em determinadas áreas. Ao mesmo tempo em que o trabalho foi se especializando, as atividades econômicas também passaram a depender cada vez mais uma das outras. Nós temos 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. Primário, dedicado à questão da zona rural. Secundário, transporte e indústria. Terciário, prestação de serviço. Atualmente, as pessoas trabalham mais variados trabalhos. Um trabalho aprimora o outro, ou completa o outro, né? Eles se interagem, cada vez mais um necessita do outro, né? A interdependência entre esses 3 setores. O trabalho se caracteriza, entre outros elementos, pela diversidade de tipos de atividades e de profissionais em uma mesma sociedade. Chamamos a essa divisão de trabalhadores em diferentes funções de divisão social do trabalho, isto é, a relação entre o proprietário, patrão-dono e seus empregados que executam o trabalho em troca de salário. Há também uma divisão territorial do trabalho. No Brasil, por exemplo, em algumas regiões predomina a agricultura. Umas áreas produzem manga, já outras áreas produzem uvas, né? Dependendo Então, a divisão social do trabalho, que foi vista aqui anteriormente, tá? As formas de trabalho que são realizadas. Já a divisão territorial do trabalho é cada área produzir alguma coisa, né? O item principal. E em outras predominou a indústria, o comércio, ocorrendo no território brasileiro uma divisão espacial das atividades econômicas, como das pessoas ao longo do tempo e das relações de construção e transformação dos espaços naturais em espaços humanizados ou culturais. Aqui tem um navio de transporte de cargas, né? Obviamente em um porto, deve ser Porto de Santos, né? Para o transporte de mercadorias de um país para outro, para importação ou exportação. O trabalho está contido em todos os produtos que utilizamos e consumimos em nosso dia a dia, dando prosseguimento ao desenvolvimento de forma cíclica à apropriação da natureza na construção do espaço geográfico, consequentemente do território. Então, a natureza é transformada devido ao trabalho, né? É por meio do trabalho e das atividades realizadas que o ser humano estabelece relações com a natureza, e muitos se diferenciam de acordo com a atividade desenvolvida no território, lugar. Organiza-se e se relaciona em sociedade entre si. Praia de Boa Viagem no Recife, Pernambuco, tá? Aqui é o Rio São Francisco dividindo 2 cidades, né? A cidade de Petrolina e Juazeiro. Os espaços geográficos construídos pelo homem. São diferentes espaços geográficos, né? Aqui são 2 áreas de comércio. Aqui um comércio bem popularzão mesmo, né? Aquele mercadão que fica no meio das cidades aí, no caso Recife. Aqui eu já tenho uma área comercial de um aeroporto. Olha que tecnologia, né? Escadas rolantes, etc. Então cada espaço se adapta a uma realidade. Conclusão. Podemos entender que os produtos que você usa no cotidiano foram produzidos com o trabalho de pessoas envolvidas nas mais diferentes atividades, com a apropriação do espaço natural, realizando as mais diversas transformações e a construção do seu espaço geográfico. O território é um espaço social que não pode existir sem uma sociedade que o crie
e qualifique, sendo construído com base na apropriação e na transformação dos meios criados pela natureza. Sendo assim, o território é um produto socialmente produzido, o resultado histórico da relação de um grupo humano com o espaço que o abriga. Com isso concluímos, tá? Aqui estão as referências bibliográficas. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Agora é realizar as atividades propostas. Então, valeu! No momento que você assistir essa aula, assistir ela de novo, tiver alguma curiosidade, né, se ficar algo que você não entendeu, anote no caderno, e quando eu chamar vocês no Google Meet, né, nós conversaremos e retiramos essas dúvidas, tá bom? Então, pessoal, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula, tá bom? Um abraço.